Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão, temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Estivesse já no segundo dia de 2025, sem treinador e sem dois dos principais jogadores na temporada de 24. Eu acho que Luiz Henrique, Almada e Savarino, esse trio, foi bem intenso e de muita qualidade e ajudou demais o Botafogo a conquistar o que ele conquistou em 2024. Então o torcedor alvinegro, ele está apreensivo e eu também estou estranhando essa demora na hora de fazer reposições. Só para lembrar o seguinte, e a gente vai discutir isso aqui, o calendário vai ser longo. Então, quanto mais rápido você conseguir minimamente formatar um elenco, montar um elenco, melhor vai ser para quê? Para esse elenco adquirir entrosamento, ritmo de jogo, ter uma boa preparação física. Então, acho que o Botafogo está um pouco atrás de tudo que se imagina, né, que o torcedor espera dele também no ano de 2025. Daqui a um mês tem uma final. É isso. Exatamente um mês o Botafogo joga contra o Flamengo em Belém do Pará, Supercopa do Brasil. É claro que não é uma final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, né? É um jogo de abertura oficial da temporada brasileira, né? O profissional pela CBF. Mas é um jogo que certamente o torcedor vai dar muita importância. Então, em cima do que eu disse, do que você também mencionou, Coutinho, sobre a questão de que vai ser longo o ano vai ser muito longo, só para lembrar o seguinte, quem vai jogar o Mundial, os 4 brasileiros que vão jogar o Mundial de clubes, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, esses 4 só deverão ter até o início de março o meio de semana liberado, livre, porque senão depois vai ser quarta, vou usar, né, a expressão como a gente usa, né, porque às vezes é quinta e pode ser sábado, né? Quarta e domingo. Então, qual a importância disso? É você minimamente agora já ter uma condição física boa, já preparar o teu time, porque vai ser uma maratona muito pesada. Acho que o Botafogo no final do ano passado, né, já na comemoração da Libertadores, se não estou enganada, já falava que tinham reforços já para suprir essas saídas, né? A gente nem sabia quais seriam as saídas ainda, mas o Botafogo já tinha isso mapeado. O próprio John Textor prometeu à torcida uma equipe forte, competitiva de novo, indo ao mercado com força de novo, para se manter nesse patamar altíssimo. Mas é difícil também, né? Mesmo para piorar, tanta capacidade para contratar. E para piorar, porque assim, a saída do Arthur Jorge, eu não esperava. Eu também não. Eu não esperava. Quer dizer, antes de ter começado a dar aquelas declarações. Sim. Estou falando o seguinte, o Campeonato Brasileiro está em andamento, está na reta final, a Libertadores da América da mesma maneira. Eu não esperava. Ali que o Arthur Jorge, e assim, sendo campeão das duas, ou de uma, ou de nenhuma, se não fosse de nenhuma, poderia esperar, não por parte dele, porque a gente sabe como é que é dirigente. O cara estava numa final e não ganhou. Estava numa liderança de brasileiro e não venceu. Então vamos trocar o técnico. Agora, na hora que ele vence, na hora que ele conquista as duas, eu imaginava que ele fosse minimamente, né, ter uma tranquilidade para trabalhar no ano de 25. Eu acho que nem o Botafogo imaginava. Sim. Acho que o Botafogo começou a perceber essa situação quando ele começou a dar aquelas entrevistas, dizendo, não sei, vamos ver, né, vou avaliar com a minha família. Mas antes disso, acho que nem o Botafogo esperava que ele não ia continuar. E talvez seja por isso o atraso em fazer essas reposições. Porque eu entendo, e eu defendo muito isso. Saiu o Luiz Henrique e saiu o Almada. Quem é que vem? Quem tem que participar disso aí é o treinador, gente. O treinador tem que ser ouvido para sugerir. Mas o Botafogo não tem seguido isso, né? O Botafogo forma a equipe e depois escolhe o treinador. Pois é. Tem um processo ali de contratação de jogadores, né? Que ele o perfil já está definido. Pelo menos no Botafogo, ele tem sido um pouco independente do treinador. Como é que o Botafogo geralmente faz? Ele pensa no jeito que quer jogar, na formação do elenco para atender a esse tipo de jogo. Define o perfil que quer. E a partir daí busca o treinador. Mas eu acho que, assim, que esse treinador, por exemplo, a gente viu o jogador chegando com o Arthur Jorge já como técnico,
E o técnico já existia, com o jogador chegando. Agora, esse processo ao contrário, ou seja, de jogador chegar e ainda não ter um treinador, eu acho assim, tudo bem que o departamento de scout, né, é eficiente e tudo mais, mas eu acho meio contramão nisso, essa história. De chegar jogador sem ter a participação, sem minimamente o treinador ser ouvido. Sabe? Ou seja, estar presente numa mas esse ponto é interessante. Eu acho que faz todo sentido, né, que o treinador opine pelas contratações, mas será que não é salutar para os clubes terem o seu DNA, o seu perfil definido e aí contratar? Porque o que eu quero dizer? Tem tanto treinador que leva jogador para o clube, depois ele vai embora, o jogador fica lá e não serve a outro treinador. Qual é a média de permanência de um treinador no clube brasileiro? Menos de 6 meses. Sim. Então, se um clube for formar um elenco pensando na opinião do treinador... Não, eu também não sou favorável, eu não defendo que... Entendi o teu ponto, sabe? Eu não sou favorável que só o treinador escolha, porque acontece isso. Sim. O técnico fica 6 meses e aí depois, no restante do ano, o novo técnico chega para trabalhar. Não, o elenco é esse aí. E a herança está lá. A herança está lá. Eu também, assim, eu não vou pelo outro caminho, mas eu acho que poderia existir, né, um meio campo. Né, a menos que o Botafogo mantenha uma convicção muito, que me parece ser, tá, a ideia desse novo Botafogo aí de uns 2, 3 anos para cá, a menos que o Botafogo mantenha a sua convicção naquela ideia de jogo que a gente já conhece, já sabe qual é o perfil de jogador que quer, e aí o treinador que está buscando o mercado tem a ver com tudo isso. Isso. Só que o Botafogo tem errado em algumas escolhas de treinadores, né? Nem todo mundo que tem chegado tem acertado. Falando especificamente do Botafogo, para mim, mesmo com o título da Libertadores, Brasileirão, e é um projeto que deu certo, né? Acho que é inquestionável isso. Não, ninguém discute. O que o Botafogo fez nas últimas 2 temporadas, mesmo em 2023, tendo fraquejado na reta final, mas liderou boa parte do campeonato, foi um time competitivo, né? Se a gente olha o que tem sido a política de contratações de jogadores do Botafogo, para mim ela obedece um modelo muito nítido, né? Uhum. A Jéssica já até falou em alguns programas aqui do Sport TV sobre isso também. É uma captação muito voltada a ter um time forte, não só tecnicamente, mas também fisicamente. Perfeito. Jogadores que conseguem te entregar ali muita intensidade durante grande parte do tempo. Parecem palavras que estão na moda, mas que se a gente olhar para o jogo em si do Botafogo nas últimas 2 temporadas... É a cara do jogo, é o DNA do time. Mesmo com um time de 23 sendo diferente do de 24. Acho que eram equipes diferentes. Mas essa característica que a maioria dos jogadores entrega, para mim, é o foco, o norte principal do departamento de scout de contratações do Botafogo, né? De análise de mercado. É claro que você vai achar algumas diferenças ali. O Almada não é um jogador físico, mas entre vários jogadores que te ofereçam isso, você precisa de algumas ilhas de muita criatividade e talento ali no meio. E o que pelo menos o Textor fala muito sobre, desde que ele assumiu o clube, né, o tal Botafogo Way, é o Botafogo da posse de bola, de empurrar o adversário para trás o tempo inteiro, né, de jogadores com um trato assim maravilhoso com a bola. Não que o Botafogo seja um time fraco tecnicamente, não é isso não, gente. Só que é um time muito mais vertical, muito mais de imposição. Para mim, é o futebol moderno. Exatamente. Desculpa, mas é o futebol que se pratica na maioria das partes do mundo. Dentro desse cenário do Botafogo, se a gente olha o Luiz Castro antes do Botafogo, Luiz Castro do Shakhtar, Luiz Castro que trabalhava no Catar, se você olha as entrevistas que ele dava anteriormente à chegada ao Botafogo, era desse Botafogo que o Textor disse querer lá desde o início. Só que ele se adaptou às características dos jogadores, às características do elenco. Sim. E até volta nesse debate que a gente estava tendo antes, que é importante. Também a demonstração de capacidade do treinador entender o material humano que ele tem na mão e transformar a proposta, transformar a ideia de jogo que talvez ele tenha chegado ao clube com algo pré-concebido, mas ele vai fazendo as alterações, as adaptações dentro daquilo que ele tem disponível. Para mim, os ótimos treinadores, os grandes treinadores, têm essa característica. E a questão, para mim, de mercado, tem um ponto que é importante. Essa janela de meio de ano, ela só vai fechar lá no meio de março, se eu não estou enganado. Acho que é na segunda semana de março. O Campeonato Brasileiro começa na última semana de março, e a Libertadores, fase de grupos, começa na primeira semana de abril. É até na mesma semana. Sábado e domingo ali Brasileirão, quarta e terça começa ali a Libertadores. Terça, quarta e quinta começa a Libertadores. Então, assim, tirando esse jogo do dia 2, não só Botafogo, mas também Flamengo e as equipes que estão envolvidas na fase de grupos da Libertadores, elas terão até o início de março... O Botafogo ainda tem uma Recopa, né? É verdade, ainda tem uma Recopa, bem lembrado. Isso eu tinha passado aqui. Ainda tem até a metade de março para pensar nesse elenco, mas eu acho que o que você traz, Aiello, é preciso.
não adianta deixar lá pra frente, né? Pra formar esse time, pra pensar em treinador. O Botafogo ele tá se movimentando, ele não tá parado, né? Tem várias aí especulações, tem várias negociações em andamento. Eu tive a oportunidade de conversar com o Tair Arruda, que é o CEO do Botafogo, logo depois do título, ainda no gramado do Newton Santos, e ele garantiu, em on, inclusive, dando entrevista pra gente, que o Botafogo vai investir até mais do que investiu na última temporada. Então, é de se esperar que grandes jogadores venham. Mas para formar tudo novamente, a chegada de um novo treinador, isso vai demandar tempo. O Botafogo, ele tinha muitas casas à frente dos rivais. Hoje ele está várias casas atrás de alguns rivais. O que eu já ouvi de vários dirigentes, na hora que eu faço essa cobrança, da importância de você iniciar a temporada já minimamente com um grupo ali, não digo fechado, mas, sei lá, 80%, 90% fechado. Ouvi de muitos dirigentes o seguinte, que é uma questão financeira. O que significa isso? Janeiro, fevereiro e março, você joga campeonato estadual. Consequentemente, você não tem um nível muito elevado, você não tem um nível de disputa. Então, o que você faz? Você dá uma economizada na folha salarial. E o grosso financeiro só vem depois também. Isso. Então, você faz o quê? Você segura um pouco do dinheiro, do teu investimento para janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque aí vem o Campeonato Brasileiro a partir de abril e aí sim você faz um investimento mais pesado. Então, Libertadores. Libertadores. Só que é o seguinte, mas esse ano tem a questão envolvida, assim, nesse ano não. A cada ano que está passando, a gente vê da importância e da necessidade de você formar um grupo forte no início, porque, por exemplo, se você começa a contratar jogador para o início do Campeonato Brasileiro da Libertadores... E é pré-temporada, né? Você não tem tempo de treinamento, gente. Ninguém treina mais no futebol brasileiro. Não, tem várias questões aí, Aiello. Eu super concordo se o Botafogo estiver pensando, cara, a gente tem que ter o time pronto lá para março. Super entendo. Assim, e vamos entrar com o time alternativo no estadual, se for necessário? Olha, super entendo e acho bem plausível a ideia. O jogo da Recopa é dia 19 de fevereiro, tá? Só para lembrar, 19 de fevereiro, primeiro jogo, lá em Avellaneda, e dia 26 de fevereiro aqui no Newton Santos. Então ali já vai ter cobrança. Esse é o ponto. Se o Botafogo, isso acontece não com o Botafogo, qualquer clube grande do Brasil, começa o estadual e perde 2 partidas seguidas, perfeito, a cobrança já começa. Eu acho que essa pressão é que atrapalha esse planejamento da temporada. Jéssica, a cobrança já está existindo porque o Botafogo terminou 24 com 2 títulos. Exato. O torcedor agora é o seguinte, o torcedor agora em 25, minimamente, ele vai querer pelo menos mais um título. Porque o Botafogo acaba de ser campeão de 2 competições. Não é um time que não ganhou nada em 24. Então o torcedor agora vai dizer, bom, gente, ganhou em 24, tem que ganhar minimamente pelo menos uma. Manter a pipa lá no alto, né? É isso, manter lá no alto. E aí começa uma temporada no estadual que não consegue convencer nas primeiras rodadas, o que é bem natural, porque é uma equipe que está buscando ainda entrosamento físico, né, preparo físico. A pressão já começa muito grande, perfeito, a cobrança já começa a ser enorme, agora, em cima até de treinadores. Claro. Tem treinador que cai na metade do estadual. Tem um detalhe aí que, em se tratando de Botafogo, já que é o principal tema que a gente está falando aqui, Botafogo, com essa gestão já, ele deu uma amostragem muito boa de como ele pensa no estadual com o Luiz Castro, né? É porque o Luiz Castro, Botafogo empata um jogo contra a Portuguesa da Ilha, o Carioca de 2023, não vai à fase final. O Botafogo não foi para a semifinal do Carioca de 23 nem de 24. Sim. É bom que se frise isso. Sim. O Luiz Castro ficou mas balançando muito pressionado. A torcida, se você pega as manifestações dos torcedores no estádio, nas redes sociais... Bem lembrado. Depois daquele empate lá com a Portuguesa, um jogo eu até lembrei outra vez aqui na redação, um jogo que o Botafogo joga com 3 zagueiros, joga com João Vitor, que não está mais no clube, de ala, Carlos Alberto na outra ala, e aquilo ali, na época, foi encarado como assim, uma invencionice, né, da cabeça do Luiz Castro, não deu certo no jogo, o Botafogo empatou com a Portuguesa o jogo em Volta Redonda, ficou fora. E aí teve ali a Taça Rio, né, que chama agora, do 5º ao 8º colocado do Campeonato Carioca, meio que um torneio de consolação, foi campeão da Taça Rio, jogou ali com o time reserva, a final, se eu não estou enganado, foi São Januário, contra o Boa Vista, enfim, não vou lembrar exatamente qual foi o adversário agora, mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque naquela ocasião o Botafogo não tinha título recente, era um clube em reconstrução, um clube buscando uma grande conquista novamente depois de muitos anos. O Luiz Castro já vinha do Brasileiro de 22 com o Botafogo, né, que ele conseguiu até uma recuperação no segundo turno, quase que o Botafogo chega para a Libertadores.
começa muito mal em 23 e não foi mandado embora. Então, assim, esse é um ponto positivo dessa gestão do Botafogo. Se acreditou naquilo que o treinador poderia tirar daqueles jogadores. E um mês depois, o time estava começando o Campeonato Brasileiro. Eu até acho que aquela campanha do Botafogo do turno de 23, do primeiro turno, foi uma campanha que o time teve mais pontos do que desempenho. Ele nem sempre jogou para vencer todos os jogos em que jogou. A gente pode lembrar vários exemplos aqui, mas é inegável que o time evoluiu. É inegável que o time cresceu, senão ele não teria se colocado na primeira posição do campeonato durante muito tempo. Então, esse detalhe do estadual, não só para o Botafogo, mas eu acho que tem que servir de aprendizado para as outras equipes. É claro que ele em si vai te causar pressão. Cada caso é um caso, né? Cada clube é um clube. No caso do Botafogo existe a questão de ser uma SAF, então não tem a pressão dos conselheiros, não tem a pressão dos dirigentes amadores ali no dia a dia. É um clube que tem um dono e não adianta o que fulaninho, A ou B, você vão dizer nem embora no Brasil, não adianta ir na casa da porta da casa dele reclamar. Esse tipo de pessoa que eu falei que tem acesso ao presidente de um clube associativo, nunca vai ter acesso ao John Textor, então esse tipo de pressão realmente não chega a ele, a gente tem que analisar esse contexto, mas eu acho que é um bom exemplo recente do futebol brasileiro. O estadual quer dizer alguma coisa? Sim, óbvio que quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer tudo. Você tem que ter muito mais confiança na análise que você tem ali, da capacidade do treinador, do que você está vendo no dia a dia, processo profissional para entender o que está acontecendo. O processo que está acontecendo. Não adianta o Botafogo, começou o estadual, empatou com o Volta Redonda, empatou com... Muda tudo, né? Isso muda, Boa Vista não dá, gente. Até porque o Volta Redonda é um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro agora. Um ponto importante que o Ayala citou é a questão da pré-temporada. Vamos lembrar o Fluminense ano passado? Isso. Que precisou fazer esse processo de maneira atropelada. Foi bem conturbado. Olha o que foi o ano do Fluminense. Então, assim, esse é um período que, apesar de os clubes poderem projetar o início de fato lá para março, esse período é muito importante pensando no preparo físico, especialmente de equipes que jogam tantos jogos, né, 70, 75 jogos por temporada. O que você perguntaria para um candidato à vaga para ser técnico do Botafogo? Em primeiro lugar, qual que é a pretensão salarial dele? Você vai cumprir o contrato até o final? A pergunta para o técnico é se ele tem esse espírito vencedor para assumir o time como está, né? Mas o que você perguntaria? Ele tem disposição para fazer uma pesquisa funda? O Botafogo já tem um perfil traçado para substituir o português. O time carioca quer um técnico que imponha um estilo futsal, de toques rápidos e com inteligência em campo. Então, quem tiver essas habilidades no currículo vai se destacar. Difícil encontrar um meia que consiga fazer isso, né? O técnico, ele pode pedir, mas você tem que contratar um bom meia. Com os títulos do Brasileirão e da Libertadores e investimentos da SAF no elenco, o cargo que ficará vago em breve desperta olhares. O clube sabe que o momento joga a favor e quer encontrar o candidato ideal. Só que tem muito botafoguense querendo trazer um certo funcionário de volta. Eu gostaria que voltasse o Luiz Castro para ver se ele conseguiria levar o time até o fim, que ele deixou no meio e estava bem. Ô Textor, chama o Luiz Castro para fazer a entrevista. Ele seria uma opção. Bom, mas a entrevista foi com o André Jardine. Os feitos dele pelo América do México. E ele está fazendo muito sucesso lá no México mesmo, porque em 87 jogos oficiais, 48 vitórias, 25 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 64,8%. 6 títulos, pessoal, nessa temporada. 3 vezes Liga Mexicana, uma Supercopa do México, uma vez campeão de campeones e uma vez campeones Cup. Ele é o técnico com mais títulos da história do América. Os torcedores amam o André Jardine, é o primeiro treinador a vencer 3 campeonatos mexicanos pelo América. É o treinador que a torcida está esperando, Elton? Ou seria aquele treinador que primeiro seria cornetado, até começar a conquistar as primeiras vitórias? Olha, Marcela, se a gente for olhar o currículo do Arthur Jorge, o Jardine está muito à frente, né? O Arthur Jorge, obviamente, né, veio do futebol europeu, mas num clube médio para pequeno do futebol europeu, um clube médio do seu país, né, que era o Braga.
Então ele conseguiu chegar no Brasil e conquistar 2 títulos importantes graças ao seu trabalho, sua metodologia de trabalho. O André Jardine tem um currículo muito mais vasto, né? Campeão olímpico, além desses títulos com o América do México. Muita gente compara ele ao Jorge Jesus do América, né? Pouco tempo lá, muitos títulos, e virou realmente o xodó do torcedor do América, um dos gigantes, né, do continente. Se a gente for juntar as Américas, são os maiores clubes das Américas, então ele consegue realmente fazer história num gigante do México. Agora, é claro que para ele o desafio de vir para o Brasil acaba sendo maior, porque, de fato, é como você falou, vem com a pressão junto, vem, obviamente, para um clube que detém 2 títulos importantíssimos e vai defender esses títulos em 2025, o título brasileiro e o título da Libertadores, o Mundial, né, o Super Mundial no meio do ano. Mas olhando para o currículo e para o trabalho dele, seria um excelente nome, né, para chegar no Brasil, para fazer um bom trabalho, sabe trabalhar muito bem com jogadores jovens, tem essa experiência, né, de futebol de base, ganhou essa experiência no México com caras mais cascudos, então ele sabe lidar muito bem com um vestiário diverso. E isso é importante também para um técnico atuar no Brasil. Agora, se obviamente, né, for escolha do Botafogo, a escolha dele precisa ser muito bem pensada, porque é um passo muito arriscado vir para o futebol brasileiro. Ou você consegue fazer sucesso e ter longevidade, ou no primeiro tropeço você começa a ser questionado. O futebol brasileiro não tolera muito essa questão de irregularidade. E isso pode pesar também para ele. Com relação ao Luiz Castro, não precisa fazer entrevista não, né, Marcelo? É só perguntar para ele. Você vai ficar com a gente até o final? Porque ele já passou pela entrevista antes. É verdade, já se conhece o Luiz Castro. O negócio será que você vai querer receber o que o Botafogo tem para oferecer de salário? Porque agora o patamar do Luiz Castro também subiu um pouquinho. Tem isso, mas é claro que o saudosismo do torcedor, ele bate, né, Elton? A gente entende também. Sim. É engraçado, porque sempre que sai um treinador e um treinador importante, e aí você não vê mais saída com Arthur Jorge, porque ele foi embora mesmo, a esposa inclusive já postou ele chegando no mundo árabe para começar agora o seu novo trabalho. O pessoal vai voltando ali os últimos trabalhos que deixaram saudade. O trabalho do Luiz Castro foi um deles, né? Porque todo mundo estava esperando aquele título do Campeonato Brasileiro antes da saída do Luiz Castro em 2023, Elton. Só rapidamente para dizer que dá para apostar no novo, como o Botafogo fez em 2024. O André Jardine, por mais que seja experiente, seria um novo no futebol brasileiro. Então acho que seria uma aposta muito interessante. E seria o André Jardine com toda essa pressão e o André Jardine sem jogadores muito importantes que o Arthur Jorge pôde contar nesta temporada de 2024. Quem atualiza agora a situação do elenco do Botafogo é o Rafa Marques. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, um abraço para o Elton, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Um feliz 2025 para todo mundo. E enquanto negocia para ter um novo treinador, o Botafogo está firmemente ativo no mercado de jogadores. E a prioridade nesse momento é a contratação do zagueiro Jair, jovem jogador do Santos. A proposta feita pelo Botafogo para o clube paulista foi de algo em torno de 10 milhões de euros, além do volante Danilo Barbosa e do atacante Tiquinho Soares. O Santos respondeu ao Botafogo pedindo mais um zagueiro e a negociação está em andamento. Jair foi o atleta mapeado pelo scout do Botafogo, que está dentro de uma espécie de padrão, que é aquilo que o John Textor, dono do futebol alvinegro, busca. Jogador jovem, com potencial de revenda e quem sabe em breve ele vai ser transferido para o futebol europeu. Além desta negociação, sempre é bom confirmar, o Botafogo ontem mesmo concretizou a permanência do atacante Jefinho, que estava emprestado pelo Lyon, o outro clube que pertence à Eagle, empresa dona de vários clubes, dentre as quais o Botafogo e o Lyon, e essa empresa gerida pelo John Textor. O jogador de 25 anos foi comprado em definitivo pelo Botafogo por 5 milhões e 300 mil euros, algo em torno de 34 milhões de reais. E a expectativa é que ele tenha uma temporada de 2025 com menos lesões e possa ser mais útil ao time do Botafogo. Uma outra negociação
que também está em andamento, envolve o volante Danilo Barbosa, uma dessas peças que também estão na negociação pelo jogador Jair dos Santos. Trata-se de uma possível troca entre Botafogo e Bragantino pelo lateral esquerdo Luan Cândido. O Botafogo cederia o Danilo Barbosa e essa negociação poderia ser desenvolvida sem nenhum tipo de custo. São as movimentações do Botafogo nesse início de temporada, além do atacante Bitelo, jogador que joga no Dinamo de Moscou, da Rússia. O Botafogo ofereceu uma primeira proposta que não agradou muito aos russos, mas está disposto a oferecer um outro valor com uma quantia um pouco mais elevada para ver se a negociação se desenvolve e se o atleta pode ser transferido para o futebol do Rio de Janeiro. Bitelo foi o primeiro nome que apareceu na lista apresentada pelo scout do Botafogo para o John Textor e o dono do futebol alvinegro aprovou na hora a sua contratação. São duas coisas distintas. O Botafogo em busca de um novo treinador e o Botafogo ativo no mercado da bola. Marcela. Perde o Luiz Henrique, perde o Almada. Vai ser difícil esse 2025 se por acaso não começar a repor essas peças importantes. Acaba sendo refém do próprio sucesso, né, o Botafogo, por conta aí da grande temporada que fez em 2024. O Luiz Henrique, inclusive, eleito o Rei da América, né, pelo jornal El País, do Uruguai, esse jornal tradicional aqui da América do Sul, que já elegeu outros brasileiros, né, como Luan e Marinho. Luan em 2017, Marinho em 2020, foram reis da América. Só para citar alguns, né, tivemos outros brasileiros mais recentes também. É um jogador que a gente viu pelos números, acabou sendo importante principalmente a partir da segunda metade da temporada, quando o Arthur Jorge acabou assumindo e consolidando esse sistema, né, usando dois pontas rápidos, muitas vezes um mais armador, que foi o caso do Almada, esse também vai fazer muita falta, mas o Luiz Henrique também sendo um cara fundamental até o último jogo, né, do Botafogo na temporada sul-americana, né, contando Libertadores, já que no Mundial o Botafogo acabou ficando para trás. Mas olhando também para os movimentos de mercado, a gente já imaginava que isso fosse acontecer no fim do ano, porque há essa questão da holding, né, e o Botafogo faz parte também, que tem o Lyon da França, e a gente imaginava que esse movimento pudesse acontecer já no meio dessa temporada. É lógico que o Lyon passa por um momento complicado, se não conseguir regularizar suas contas vai ser rebaixado. Por outro lado, faz uma boa campanha, né, na Ligue 1, no campeonato francês, é quinto colocado, ou seja, está ali disputando vagas em competições europeias, precisa reforçar nessa segunda metade até para conseguir essa vaga e ganhar uma grana, e aí sim manter as contas em dia para não ser rebaixado. Então ele acaba sendo tecnicamente um jogador importante. Olhando para o lado do Botafogo, Marcela, aí é aquela história. O scout do Botafogo, tão elogiado em 2024, vai ter que trabalhar bem em 2025 para repor essa grande perda. Pois é, perde parte importante, então, do seu elenco vitorioso. Veremos como o Botafogo vai conseguir se organizar para essa temporada 2025 sem dois craques e também sem agora o seu treinador, sem o treinador de 2024. Seguimos no Sport Center falando ainda dos clubes carioca. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre o Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.